Fala galera, construí um novo pedalboard, resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês. Aproveita aí. Cinco minutinhos de prosa aqui, gente. Vamos lá. O pedalboard foi construído para eu seguir aqui com as gravações, certo? A ideia é eu tentar sempre utilizá-lo o máximo possível em todas as gravações, beleza? Qual foi a premissa? Vocês devem estar vendo aí a construção do pedalboard. Eu tenho um pedalboard, a Pedal Train 30x60, utilizei ele, certo? Eu utilizei o máximo possível de variações de distorção de drive, na verdade, que eu não uso distortion, e fuzz, certo? Premissa também foram pedais pedaleira friendly, né, que coubesse o máximo de pedais para ter o máximo de opções, e tentei usar multi-efeitos, né? Usei o Antares da PTR, que é uma multimodulação, o Mobius da Strymon, que é outra multimodulação, o Dream Machine da PTR, que é um multi-delay, o Polara da Digitech, que é um multi-reverb, certo? E alguns efeitos, né, como o Kraken Hash da Cross Devices, o Lisa Tab da Cachalote, que são pedais muito referência, né? Então, como é que ficou a brincadeira aqui? Eu tenho o Wah-Wah, que é o Maverick da Morley, que está fora do board, certo? Eu tenho o Yellow Comp da Moore, pedalzinho de compressor muito bom, pequeno, então me atende perfeitamente. Aí eu tenho o Kraken Heart, algumas modulações eu gosto de usar antes dos drives, que é o caso do Vibe. Eu tenho o Tunes da Earthquake Devices,
que é um TS-like, mas com muito mais variações, né? Muito mais opções. É absurdo o pedal, inclusive. O Hi-Watch, que o Marcelo da Veloria fez para mim, uma versão do Hi-Watch. Fuzzrite, da Fuzzrite. O Fuzz Muff, da Fuzzrite. Dois fuzzes, assim, incontestáveis. O Dumble da ZenFX, que eu sou um Dumble fã, né? Gosto muito daquele timbre. Então, o Dumble da ZenFX tem algumas opções de setagem que são assim muito assim interessantes e criam texturas muito legais. Ele é o meu always on, né? No meu drive que está sempre ligado. O Antares da VTR, que eu já comentei. O Lisa da Cachalote, que eu já comentei. O Dream Machine da VTR também. O Polara, Strymon. E no final, isso é uma coisa que eu sempre utilizo, isso para mim é importantíssimo, que é um equalizador que também fica o tempo todo ligado, que nesse caso é o Sexband EQ da MXR, beleza? Tudo isso está indo para a minha interface, da interface está indo para o Amplitude 5, utilizando sempre uma simulação de Hi-Watch com a caixa própria e um SM57 e um 121, um Ribbon 121, sempre. E a simulação de reverb no estúdio, né? Então, essa aí é a minha setagem principal. Em uma ou duas camadas de guitarra, eu utilizei um pan no Amplitude também, para dar mais mobilidade ao som, digamos assim, certo? Mas aí como é que vai ser a estrutura aqui, né? Vocês devem ter escutado o exemplo no começo, enquanto eu estou falando aqui, vocês devem ter visto aí a montagem do board. Teve uma alteraçãozinha dos 45 minutos que eu fiz um giro ali no Krakenheart e no Antares, e eles ficaram todos em pés e o compressor ficou deitadinho, assim, ficou meio na diagonal. Ficou um pouquinho esquisito, mas acomodou tudo legal. O compressor fica praticamente o tempo todo ligado também, então não vai ser problema. O Antares, pessoalmente, eu preciso ter ele mais acessível, ele direitinho, porque ele tem dois foods pertinho, tem um tap, pra gente utilizar direito ele tem que ficar mais legal, mais acessível, beleza? Tirando isso, eu vou mostrar cada camada, né? Vocês devem ter escutado o exemplo no começo. Eu vou mostrar cada camada de guitarra, né? Eu já tinha um baixo e a bateria gravados, né, previamente, e eu construí algumas camadas de guitarra. Vocês vão escutar uma a uma, e aí a gente faz só um fechamento, e é isso aí, beleza? Valeu, galera!
Curtiram o som aí? Esse é o exemplo, né? É assim que a gente vai construindo. A gente pode até depois fazer algumas outras brincadeiras nesse sentido. Espero que vocês tenham curtido, beleza? E pra mim foi muito legal fazer esse vídeo. Deu um trabalho bom, sabe? Assim, a gente vai construindo um instrumento, vai vendo se a gente está tocando no tempo, se a gente está precisando evoluir em determinado fundamento. Muito interessante mesmo. E é isso, gente. Valeu, brigadão, até a próxima.